Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida encontrar. Por mais que eu veja os detalhes, sua bondade eu posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Mesmo que seja infinita, suas bênçãos eu irei contar. Bem-vindos ao podcast Empoderamente, onde buscamos destacar histórias de mulheres extraordinárias que transformam desafios em oportunidades. Pois é, hoje mergulharemos em uma jornada inspiradora de Jaque Coelho. Pois é! Gente, ela é uma mulher incrível que transformou sua visão única em realidade. Ela é a prova que o empoderamento feminino é mais do que uma ideia. É uma realidade vibrante e inspiradora, né? E é o que a gente busca aqui, né, gente? Sua história é um testemunho poderoso do poder da determinação, criatividade e resiliência feminina. É poderoso, gente. Preparem aí, pode pegando a pipoca, sentando, porque vocês vão se surpreender com essa mulher. É a Jaque Coelho. Jaque, muito obrigada por estar aqui com a gente. Palma! Obrigada a vocês. Ai, eu tô até nervosa, gente, de estar perto da Jaque. É eu que tô nervosa aqui com vocês, são lindas. Queria primeiramente agradecer vocês aqui pelo convite, adorei. Confesso que já estava esperando e desejando estar aqui com vocês, porque é algo super bonito, né? O que vocês estão fazendo, de contar histórias, de poder apoiar a mulheres que talvez precisam dessa injeção de motivação, de se sentir identificada com outras pessoas, porque nos dias que nós vivemos hoje, isso é algo que é muito importante. É verdade, né? Uhum. E a gente, na verdade, assim, eu já queria te chamar já faz tempo, né? Mas eu falei, ai meu Deus, será que ela vai aceitar? Como que eu não vou aceitar? Desde o início ela falava, eu vou chamar a Jaque. E eu não sabia. Não Aí me eu, conhecia. chama. Aí ela, mas eu não sei se ela vai aceitar. Aí eu, cara, chama. Claro que Eu sim. ficava assim, sim. eu falei, ai, vamos lá, vou chamar. Até que eu falei, gente, vou chamar e pronto. E aí ela aceitou. Obrigada aí, Jaque, por estar aqui, né, por estar apoiando nesse projeto. É um projeto que a gente está fazendo realmente para tentar aportar algo na vida das pessoas. É simplesmente isso. Não, sabe, é poder tentar... O pouco que a gente vive, o pouco que a gente tem experiência e tal, é procurar tentar ajudar as pessoas. E ela tem uma história muito linda, gente. É assim, a hora que eu ouvi, eu sentei. Sabe quando você senta assim, fica assim em choque? Eu sentei já. Eu falei, caraca, meu, a gente, às vezes, né, as pessoas reclamam de tanta coisa, e às vezes a gente não olha onde a gente está vivendo e tal. E a gente vê uma história tão bonita assim, você fala. Né? Sabe o que acontece, Gê? Que às vezes as pessoas veem hoje onde eu tô, falam, nossa, já que tem um salão grande, tem equipe, tem tal. Mas a minha história, ela, que nem eu falo, eu comecei como muita gente começa. Eu comecei sem ter nada, exatamente, né? Então, as minhas origens sempre foram muito humildes. Desde o Brasil, eu venho de uma família muito humilde. Minha mãe sempre foi faxineira, meu pai sempre foi trabalhador de fábrica, né, de obra. Então, eu venho de uma origem muito humilde. E eu acho que isso também fez com que eu sempre batalhasse muito para ter o que eu tenho hoje. Porque o meu começo foi bem assim, eu comecei atendendo a domicílio, como muita gente começa. Eu comecei vindo de um divórcio, sabe? Sozinha, Uau. com uma filha de 4 aninhos, sabe? E fora do seu país. Fora do meu país, sem ajuda de mãe, de pai, de avós, sem ajuda de ninguém. Então, tipo assim, foi bastante duro, sabe? Quando eu comecei a minha história no meu mundo de
empresária, que às vezes fala assim, empresária, né? Porque às vezes nem eu mesmo assim creio, eu falo assim, empresária, mas é verdade. A gente às vezes tem que se colocar o nosso, assim, numa posição pra gente crer também, sabe? Dizem que a língua, a nossa boca, ela profetiza o que a gente quer ser, né? Então, se você quer ser algo, é bom você já começar a profetizar, né? Então, tipo assim, quando eu comecei nesse meio de empresária, realmente não é porque eu queria ser empresária. Eu realmente só queria ser cabeleireira. Eu não queria ter um salão, nem ter equipe, nem nada. Eu queria trabalhar de cabeleireira. E o que acontece? Justamente quando eu terminei o meu curso de cabeleireira... Você estudou aqui na Espanha? Eu estudei aqui na Espanha. Eu venho uma longa história, né? Eu trabalhava numa fábrica de exportação com box de banheiro, nada a ver. E aí teve uma época aqui na Espanha que teve uma crise muito grande e eles mandaram muitas pessoas embora. E eu fui uma das primeiras a ser despedida dessa empresa. E justamente nessa época que eu fui despedida, eu já estava um pouco em crise com o meu ex-marido, mas eu decidi que eu ia começar a estudar para ser cabeleireira. Era uma área que eu sempre gostei, sempre quis ser cabeleireira, mas existia uma falsa crença desde que eu era pequena que o cabeleireiro era aquela pessoa que não queria estudar. Tipo assim, o cabeleireiro é aquela pessoa que não quis estudar porque monta aquele salãozinho no fundo de casa, a manicure, que ganha moedinha. Então, tipo assim, tinha uma falsa crença muito grande, né? Então, eu não quis investir nessa área, por mais que eu amasse muito. Quando eu era pequena, eu já era louca dos cabelos. Eu cortava o cabelo das Barbies. Depois eu chorava, porque o cabelo não crescia. A gente brincava de cabeleireira. Eu cortava o cabelo da minha irmã, das minhas primas. Minha mãe me batia, porque eu cortava as franjinhas aqui. Mas a sua você já cortou alguma vez? Já, muitas vezes. A franjinha aqui. E, claro, minha mãe ficava brava. Eu sempre gostei muito de mexer com cabelo. Eu fiquei loira. Meu primeiro trabalho de loira comigo mesma, eu pegava água oxigenada de casa e ficava exposta no sol para ficar loira. Então, assim, eu sempre gostei. No cabelo todo? No cabelo todo. Oxigenada de curar ferida, tá? Essas que minha mãe tinha para quando a gente caísse... Eu tacava no cabelo e ficava assim, reposando. Que a gente passava, né? Assim, na pele, para os cabelinhos. Você já passou? Cabelinhos, sim. Isso, não é? Tinha um produto lá no Brasil, assim. Então, mas eu era muito pobre. Eu não tinha nem para isso, assim. Eu pegava o que minha mãe tinha ali e eu mexia muito no meu cabelo. Mexia muito. Aí eu sempre quis. Mas tinha essa falsa crença, então eu decidi ir para outra área de trabalhar sentadinha, arrumadinha. Tava tudo bem. Porque, né? Na verdade... você ser trabalhador de uma empresa, você também tem alguns luxos, né? Você tem ali seu salário fixo todos os meses, tem a sua cesta de Natal, né? Nossa, como assim, saudade disso. Então, eu estava bem cômoda, mas aí, devido a essas crises, eu fui mandada embora. E aí, eu decidi que eu ia estudar. E aí, justamente... Mas estudar para cabeleireira? Para ser cabeleireira. Tá. Foi justamente... Por quê? Porque eu me vi meio que sem saída. Isso lá no Brasil? Aqui na Espanha. Só uma isso pergunta, aqui na Espanha. voltando um pouquinho. Você veio para a Espanha há quanto tempo? Há 22 anos. 22 anos. Há 22 anos. Você veio sozinha, com família? Não, eu vim sozinha. Eu tinha uma amiga que estava aqui, que ela me acolheu. Mas eu não vim para ficar, né? Eu vim para... Eu era muito nova. Eu tinha 19 anos. Eu ia cumprir 19 anos ainda. Eu vim porque eu queria conhecer o mundo, queria conhecer a Espanha. Eu achava que eu ia ficar aqui 3 meses e ia voltar pro Brasil milionária, sabe? Era uma ilusão. Tipo assim, vou ficar 3 meses lá, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou comprar um carro, eu vou, tipo assim, comprar uma casa. Te entendemos. Ou vou viajar pela Europa toda. Eu tinha essa ilusão, né? Aí eu fiquei 6 meses, voltei pro Brasil. Quando eu voltei para o Brasil, eu já não me senti identificada com o Brasil. Mas como que foi esse impacto de você chegando aqui? Você já veio diretamente para Valência? Sim, eu vim como direto foi o para impacto? Valência. Você gostou? Você ficou impressionado? Você achou que... Não, eu amei porque, eu volto a falar, eu tinha 19 anos, eu vivia com meus pais, eu cheguei aqui na Espanha, eu tive uma liberdade que eu nunca tive na minha vida, assim, sabe? Eu saía a hora que eu queria, voltava a hora que eu queria,
não tinha que dar satisfação para pai, para mãe. Então, tipo assim, eu era muito jovem. Então, ao mesmo tempo que eu tive essa liberdade, ao mesmo tempo eu também tive que batalhar muito. Por quê? Porque eu era sozinha, né? Sozinha na minha vida. Mas foi assim, né? Esse meu começo. Na verdade, eu sempre, desde que eu cheguei aqui na Espanha, eu gostei muito do país, sabe? Eu tive vontade de ficar aqui. A única coisa foi que depois de um certo tempo, a gente tem que tomar uma decisão, porque, claro, eu não sabia se eu ia ficar, eu era muito nova, eu não tinha trabalho estável, eu não tinha profissão, eu trabalhava de cuidar de criança, trabalhava em locutório, esses trabalhinhos, então eu falei, vou voltar pro Brasil. Você ainda não tinha sua filha, né? Não, não tinha minha filha, não. Aí eu voltei pro Brasil com a ideia de ficar lá. Eu não ia voltar mais para a Espanha. Só que aí eu senti muito esse choque de realidade. Por quê? O Brasil também estava numa época muito ruim. Então, aqui na Espanha, por exemplo, o pouquinho que eu trabalhava, eu tinha... tipo assim, eu tinha uma vida excelente. Eu lembro que quando eu cheguei, tinha passado 3 anos que tinha trocado a moeda de peseta a euros. Nossa. Então, tipo assim, com 5 euros você ia no supermercado e você fazia a compra do mês, sabe? Nossa. Então, aqui era tudo muito barato. Eu lembro que eu ia na Stradivarius e eu comprava muita roupa com 15 euros, sabe? Então, a vida aqui era muito barata. Não era tão cara como é hoje. Hoje em dia, subiu muito a vida aqui na Espanha. Antigamente, era muito mais barato. Voltei no Brasil, a crise estava lá como quando foi a crise imobiliária aqui, sabe? Então, eu fui trabalhar no Habib's. Lá no Brasil. De ter vivido aqui, cheguei no Brasil, não tinha trabalho, porque no Brasil, antes de eu vir para a Espanha, eu trabalhava com teatro. Trabalhava com teatro. Mas você fazia o quê? Eu trabalhava com teatro infantil. Você atuava? Eu atuava. Na verdade, eu acho que por isso que eu acabei sendo cabeleireira, porque, tipo assim, eu sempre fui da área sempre quis ser artista, né? Cantava desde os 3 anos na igreja. Eu já vi ela cantando, gente. Eu cantava, minha mãe colocou a gente para cantar com 3 aninhos, assim, a gente subia lá no púlpito, né? Eu também. Eu também, mas eu não canto bem assim não, tá? Aí o meu sonho era ser cantora e atriz da Rede Globo, assim, eu queria ser, né? E aí eu comecei a estudar teatro, estudei teatro, participei de bandas no Brasil, a gente cantava em barzinho. Isso eu tô falando quando eu já tinha meus 16 anos. Cantava em banda. Aí eu trabalhei numa companhia de teatro infantil. Trabalhei por muito tempo. A gente fazia gira por todo o Brasil fazendo de onde teatro. do Brasil? Eu sou do interior de São Paulo. Ah, tá. E eu era muito feliz. Tanto que o meu propósito de vir para a Espanha era vir para a Espanha, fazer um dinheiro, né? Por quê? Porque no Brasil, não sei agora, porque agora as coisas mudaram muito. No meu tempo, não existia celular, não tinha essa coisa de fazer vídeo, conteúdo tão fácil que nem hoje. No meu tempo, não tinha nada. Então, para você entrar na televisão, para você poder entrar numa agência, ou você tinha que ter enxufe, você tinha que ter uma pessoa que colocasse ali, ou você tinha que ter dinheiro. Porque até para você entrar numa agência... Era caro. Era caro, você tinha que ter um book. Você tinha que fazer um vídeo. E eu não tinha nada disso, né? Então, o meu projeto de vir na Espanha era... Vou para a Espanha, com 3 meses vou ganhar dinheiro, vou fazer um book, vou fazer um vídeo, vou comprar um carro, vou comprar uma casa. É uma ilusão, né? Da criança, que eu falo. 19, eu era uma criança, né? Então, era algo que eu sempre gostei. Só que eu vim para a Espanha... Por isso que eu falei para você, a gente faz uns planos, só que Deus muda totalmente. Sim. Ele muda totalmente a nossa história. E aí eu vim, fiquei... Voltei para o Brasil, não me senti para nada identificada, eu estava muito triste, estava deprimida no Brasil. E a minha amiga seguia aqui na Espanha. Ela falou, Jaque, volta para cá e vem para ficar já. Aí eu falei para minha mãe, já avisando ela que dessa vez eu ia e não ia voltar mais. E eles apoiavam, seus pais? Olha, na primeira vez que eu vim, a minha mãe não apoiou, tanto que ela até escondeu meus documentos. Nossa. Ela escondeu tudo. É porque é muito nova, né? É que eu era muito nova, né? Agora eu tenho uma filha. Minha filha tem 14 anos. Aí eu penso, se minha filha fizesse o que eu fiz com a minha mãe, tipo assim,
Minha mãe, a primeira vez que eu vim, minha mãe escondeu meu documento. Eu fui no Poupa Tempo. Eu fiz tudo de novo, escondidas. Nossa. E quando eu vim pra cá, que eu fui despedir dela, a minha mãe nem olhou pra minha cara. Ela não queria que eu viesse. E aí, a segunda vez, eu já falei, olha, mãe, a minha vida não tá aqui. Eu não me sinto feliz aqui. Eu acho que eu não tenho nada aqui no Brasil, pra mim. E ela deve ter visto uma mudança em você também, Ela né? viu, ela viu. E aí, dessa vez, ela me apoiou. Ela me acompanhou até o aeroporto. Olha, que E arrepiada aqui. aí eu fui chorando, sabe? Eu fui, tipo assim, foi um momento muito... Porque ela me acompanhou até onde pegava o ônibus para ir para o aeroporto. E aí, o momento, assim, que eu fui despedindo dela, eu lembro até hoje, assim, eu chorando, e minha mãe, assim, chorando. Por quê? Porque eu sabia que eu nunca mais ia voltar pro Brasil. E eu nunca mais E voltei quanto tempo depois você voltou para Espanha? pro Brasil. Brasil. Não, você você veio para Espanha, voltou para o Brasil. E quanto tempo depois você voltou de volta? Então, eu fiquei 6 meses aqui. Aí eu voltei pro Brasil, fiquei uns 3, 4 meses, mais ou pouco menos. tempo. Fiquei pouquinho tempo, é que eu não aguentei. E aí a minha mãe me apoiou dessa vez, aí ela orou por mim, aí eu tive a bênção, sabe? Porque acho que quando a gente É tem a diferente, bênção né? da mãe, as coisas acontecem melhor. Porque a minha primeira vez que eu vim, eu passei muito perrengue, claro, eu sofri muito. Uma menina muito sozinha, muita depressão. Aqui na Espanha, uma menina sozinha tem ao mesmo momento você tem muita liberdade, ao mesmo momento você também tem muitos perigos, muitos desafios. É. A gente conhece muita coisa que não é bom para nós. Eu vi muita coisa nesse país que não faz bem. Então, sabe? Dessas... Porque parece que é tudo muito Tudo muito normal. fácil, Muito normal. fácil. Muito... E é tudo, é que nem você falou, aqui é tudo muito normal. E quando você tá sozinha, eu fui criada na igreja, né? Só que eu tava desviada nessa época. Então, tipo assim, conheci um mundão que, na verdade, lembra até muito da história de filho pródigo, né? Então, eu me senti muito filho pródigo, porque eu passei por aquele vale, assim, que... Mas foi algo que me fortaleceu, né? Que me fez ser a pessoa que eu sou hoje. Mas que eu sofri bastante, sabe? Passei por um caminho que talvez, se eu tivesse escolhido outros caminhos, se eu tivesse na presença de Deus, talvez eu não teria passado. Só que também, eu sempre falo assim, que quando Deus permite que a gente passe por algo também, é porque também tem um propósito, né? Para que a gente também sirva de inspiração para outras pessoas, para que eu possa estar hoje aqui também contando meu testemunho, né? É verdade. E aí, essa segunda vez que eu voltei, aí foi um pouquinho até mais leve, porque em seguida eu conheci o meu ex-marido. E aí ele se apaixonou, a gente meio que se apaixonou. E aí a gente casou. E eu tive a minha filha, fiquei com ele 8 anos. E aí estava tudo muito bem, até que não esteve mais. Porque devido à maternidade, a gente começou a se desentender. E aí foi quando teve essa separação. Mas, que nem eu falo, justamente no tempo da separação, eu busquei um caminho. Por quê? Quando eu casei com meu ex-marido, eu não tinha profissão. Eu fui trabalhar do que tinha. Aí eu encontrei trabalho nessa fábrica e a minha oportunidade aí foi porque eu falava português. Então eu entrei ali, porque era com exportação para Portugal. Sem ter nada de experiência, assim, nem com administração, nem nada. Eu justamente entrei ali por causa do português. Mas aí... E aí eu estava ali nesse trabalho. E aí quando veio todas essas crises, e justamente eu busquei uma coisa que eu queria fazer. Por quê? Porque eu me vi uma pessoa que não estava fazendo nada. Mira, o dia que eu decidi que eu ia separar do meu ex-marido foi justamente porque eu estava casada, eu não tinha profissão, eu fiquei muito tempo sem trabalhar. E eu olhava assim para o meu futuro. Eu ficava pensando, como é que vai ser meu futuro? Como é que vai ser meu futuro, né? E eu não via nada. Era um buraco vazio, sabe? Não sei se vocês já passaram por isso, assim. Sim. Não saber o que você vai ser da vida, sabe? É porque
você é uma pessoa que você tem esse espírito independente, né? De mulher trabalhadora, de mulher guerreira, É. de não depender de ninguém. Então você se viu nessa situação, falou: se amanhã ou depois, por qualquer motivo, eu não estou com ele, ou acontece qualquer coisa, Eu não era o que eu nada. faço? Né? Eu não era nada. Exato. Aí eu comecei a pensar, eu saí da casa dos meus pais, eu sempre batalhei, sempre trabalhei, tive meus sonhos, e hoje eu sou aqui uma dona de casa, cuidando da filha, limpando a casa, e eu não tenho futuro. Qual que é o meu futuro? E aí foi quando, tipo assim, parece que despertou uma coisa na minha mente, sabe? Aí eu falei, eu preciso buscar alguma coisa para poder seguir o meu caminho. Aí eu falei, eu vou fazer o que eu sempre quis. Eu vou estudar para ser cabeleireira. Nossa, que legal. Sim. Foi esse momento. Então eu sempre falo assim, muitas das coisas que passaram na minha vida, que passam até hoje, surgiram do momento que eu estava mais no fundo do poço, sabe? Ou no momento que eu mais me senti humilhada. Falei assim, eu peguei e falei assim, não tenho mais nada a perder, porque eu não tenho nada lá, sabe? E aí eu decidi que eu ia estudar para ser cabeleireira. E aí eu lembro até hoje, porque é bem heavy, né? No mesmo dia que eu peguei o meu diploma, eu cheguei em casa e pedi o divórcio. Uau. Foi bem forte, assim. Chegou a vitória. E aí, claro, aí fala assim, aí poderia terminar e falar assim, viveu feliz para sempre. Mas não foi assim. Aí eu comecei a passar pelo calvário. Porque aí sua filha tinha quanto tempo nessa 4 época? anos. 4 anos. 4 Você anos. imagina, você falar, não dá mais, com uma menina de 4 anos ainda por cima para você cuidar dela, né? Porque é responsabilidade tua, né? Sim. Dos dois. Mas assim, Mas a mãe mãe é mãe. Tem um peso mãe. maior. Mãe é mãe. E outra coisa, eu sou. Agora porque eu tenho meu marido atual, mas eu era sozinha, né? Não tinha ajuda de ninguém. Então, eu tomar esse passo, na verdade, foi tipo assim, tomar uma decisão sem saber o que ia acontecer da minha vida. Porque eu não sabia o que ia acontecer. Eu simplesmente tinha um diploma e eu tinha uma filha debaixo do braço, sabe? Então, aí o que aconteceu? Eu fui morar em outra casa e eu comecei a buscar trabalho de cabeleireira. E não tinha, tipo assim, não é que não tinha, até tinha, mas ninguém queria me contratar. Por quê? Eu só tinha um diploma. Só um diploma, hoje em dia, a gente sabe que se você não tem experiência, não serve para nada. Ninguém chama. Ninguém chama. E eu era uma mulher, eu era divorciada, eu tinha uma filha pequena, sabe? Eu tinha todos os motivos para ninguém me contratar. Então foi aí que eu falei, pois já que ninguém quer me contratar, pois eu vou começar a trabalhar a domicílio. Não tem outra opção. Aí eu comecei, comprei uma maletinha, comprei minhas coisinhas e eu comecei a trabalhar a domicílio. Trabalhava a domicílio, de fim de semana eu trabalhava de garçonete. Praticamente eu não descansava, sabe? Alguns dias que eu descansava, alguma segunda-feira para poder estar com a minha filha, pagando babá. Era eu correndo para cima e para baixo, com a minha filha para lá, minha filha para cá, entendeu? É porque você não tinha seus pais aqui, né? Não. Era você e Deus, né? Era porque então, a única senão- ajuda, assim, que eu tinha ajuda, porque a gente tem custódia compartilhada, né? Então, ele ficava uma semana com a menina e eu ficava uma semana. Então, essa semana que ele estava com a Sofia, eu tinha um pouquinho mais de liberdade para poder trabalhar mais, para poder descansar mais. Porque, claro, pega a menina na escola, faz dever, dar banho, porque a Sofia era pequenininha. Né? Sim. Então, a semana que ele estava com ela, eu falava assim, na semana que ele estava com ela, eu era solteira, sem filhos. Eu podia viver, eu podia talvez buscar algum namorado, né? Porque senão não tinha condição, assim. Mas foi assim, né? Uma das coisas que eu também falo muito, assim, toda crise, ela serve para a gente se reinventar, né? E eu me reinventei. Só que também toda decisão leva a uma consequência. Então, a minha decisão de me divorciar trouxe a consequência de que eu tive que buscar a minha vida sozinha, sabe? Trabalhar, trabalhar, trabalhar. Muito doloroso, porque eu tive muitos momentos de solidão, eu tive muitos momentos de depressão bem forte mesmo.
de me sentir muito sozinha, de me sentir despreciada, de não me sentir amada. Tive que começar a fazer coisas que eu antes nunca pensei que fosse, tipo assim, tirar o lixo eu mesma, sabe? Porque quando a gente está casada, a gente não valoriza, às vezes, as pequenas ajudas do nosso marido. É verdade. Não é? Tipo, Pior o que é simples verdade. fato de descer o lixo, sabe? Que aí era tudo eu tinha que fazer tudo. Ó. Eu valorizo hoje o meu marido quando Deixa eu ele lava a valorizar louça. antes que eu esqueça. Que depois passa e... Não é fácil você ser mãe solteira, é muito difícil. Muito difícil mesmo, sabe? É verdade. Eu fico olhando assim, eu fico assim, imaginando, né? Porque tem muita gente que tem medo, né, Jaque, de dar esse passo. Porque não é um passo fácil. Ainda Não. mais quando tem criança, né? Uhum. No matrimônio. E é uma decisão que às vezes a gente acha que a gente não vai ser capaz. Mas você deu o passo, é igual você falou antes da gente começar, né? Você deu o passo e Deus colocou o chão. Deus colocou o Né? chão. Porque não tinha outra. Não. Eu acho assim que é uma decisão que a gente tem que pensar muito. Eu não recomendo as pessoas a divorciarem, sinceramente. Porque o que você vai passar depois é muito duro. Tem que ser assim um caso muito extremo, né? Que nem eu falei antes para você, que eu nem ia entrar muito no tema. Para eu tomar essa decisão, eu realmente não podia mais, né? Mas é duro, é muito duro, porque você tem que ter muita garra e você vai passar por apuros mesmo, assim, sabe? Se você não tem ajuda. Se você tem a ajuda de alguém, ótimo. Mas também tenho que te falar que a minha separação foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Porque o meu marido, ele tinha eu numa borbulha que eu não podia sair dali. Então, tipo assim, eu me liberei. Sofri bastante, mas todo o meu sofrimento, né, que na verdade eu entrei no deserto ali, né, foi o que me fez ser a pessoa que eu sou hoje. É o que faz parte da minha história, né, faz parte da minha essência. Tudo que eu passei hoje me serve muitas vezes para enfrentar novos desafios, porque hoje eu tenho outros desafios, mas como eu já passei outros que muitas vezes foram piores, eu tenho essa força interior para suportar, sabe? Então, foi assim que eu comecei nesse mundo de cabeleireira. E aí te surgiu aquela... Aí você deixou fluir, né? A paixão, né? Porque a gente vê que ela sempre gostou de ser uma alma livre. Sim. Né? Tanto na criatividade, né? Porque cabeleireiro é você ser criativo, né? É você ir além dos limites. Eu vejo muito isso em você. Né? É uma criatividade, você vai além. Às vezes eu vejo... às vezes eu assisto live, né? Dela, eu falo assim, meu Deus do céu, como é que essa menina fez isso? E tal, não sei o quê. Eu falo... Ela... Né? Você sobrepassa coisas que às vezes as pessoas falam, não, até aqui não. E tal. E você fala, por que não? Né? Então, é assim, né? Desde que eu comecei, eu soube, por exemplo, quando eu comecei a atender a domicílio, foi quando eu conheci o meu marido atual. E aí, eu não queria mais ficar indo nas casas, porque eu trabalhava nas casas e trabalhava de fim de semana. A gente praticamente não se via muito. E aí eu decidi que eu ia montar um salão num quartinho que eu tinha em casa. Eu tinha um quartinho lá cheio de traço. Eu falei, vamos montar aqui o salão. Aí, o que acontece? Claro, a gente não tinha condições econômicas para isso, para comprar nem sequer um lava-cabeças, né? Então, eu comecei com lava-cabeças portátil. Eu comprei de segunda mão. Aí, eu levava as clientes no banheiro com lava-cabeça portátil. E era horrível, era um horror, sinceramente, porque a água caía. Ai. Mas aí, a gente foi montando pouco a pouco. Eu não tinha espelho, sabe? E tem uma história assim que eu morava em Rafael Bunhol e lá é um pueblo. Então, tipo assim, a sorte que eu tive que a parada do metrô estava bem na porta e as clientes vinham de todos os lados para fazer o cabelo comigo lá em Rafael Bunhol. Só que eu não tinha nada. Aí eu falei, eu preciso de um espelho. Aí a gente passeando pelas ruas assim, encontrei um espelho de banheiro. Aí eu falei assim, nossa, o espelho que eu precisava para o meu salão. E aí a gente pegou esse espelho, coloquei ali,
comprei um lava-cabeças usado, assim, sabe? Eu nunca, incluso até hoje, eu sempre tenho uma coisa assim na minha mente. Eu não espero tá tudo perfeito para começar, sabe? A gente tem que começar do jeito que tá, sabe? Por quê? Porque eu conheço muitas pessoas que às vezes ficam esperando, tá tudo perfeito, ficam esperando, ai, quando eu tiver dinheiro, aí eu vou montar uma empresa. Quando eu tiver tempo, aí eu vou começar esse projeto. Aí quando eu tiver um celular bom, aí eu vou começar a gravar vídeo. Eu não, sabe? Eu com o que tinha, eu usava o meu próprio secador. Eu comprava os cremezinhos da Novex mesmo ali para atender as clientes, sabe? Então, tipo assim, eu fui fazendo desse jeito. E aí, o que acontece? É o que eu falo. Eu morava, o meu salão estava dentro da minha casa, num quartinho, num pueblo, no interior. Ninguém ia me conhecer de jeito nenhum. Como é que eu ia fazer para as pessoas me conhecerem? Eu tinha que trabalhar nas redes sociais. Foi aí que eu comecei e falei, eu preciso me desenvolver na internet. E você começou a usar qual ferramenta? Assim, ou na época era o quê? Na época era o Facebook. Então, eu usava o Facebook, só que na minha época também tinha o Meu Anúncios, que era uma maneira de que eu publicava ali meus trabalhos. Eu acho que hoje ninguém nem usa, mas para publicar trabalhos eu acho que não. Mas eu tive muitos clientes no Meu Anúncios. Acho que do Wallapop. Não, o Wallapop também. Eu acho que eu cheguei. O Wallapop. O Wallapop você pode vender seus serviços também. Você pode colocar lá. Mas assim, o que mais me trouxe foi o Facebook. Eu já gravava vídeos ali na minha casa, assim mesmo, com aquele celularzinho velho. Eu fazia sorteios pro Dia das Mães, no quartinho de casa, assim, sabe? E era muito divertido, porque eu gostava de fazer, sabe? Eu acho que o fato de eu ter estudado teatro, de gostar muito, assim, de falar, de interpretar, eu acho que ajudou bastante. E aí as pessoas me conheciam, sabe? Eu ficava até admirada, porque eu tinha cliente que vinha até de Alcalá del Júcar, de outras cidades longe, chegaram a vir até de Madrid, porque eu fazia mega hair, né? Então a minha especialidade era mega hair. E aí eu comecei... O mega hair você estudou aqui ou lá no Brasil? O mega hair, eu sempre amei mega hair. Desde que, incluso quando eu comecei a estudar para ser cabeleireira, eu sabia, claro, que eu queria trabalhar com mega hair. Mas aqui na Espanha não tinha ninguém. Não tinha ninguém que desse curso. Aí eu fui pro Brasil, eu fiz um curso lá. Mas um cursinho básico, de um dia, tá? Tipo assim, não fiquei mestre nem nada. Mas... eu, tipo assim, eu fui. Não era especialista, não era a melhor, mas eu botei a cara e falei, eu vou começar a fazer, vou começar a fazer. E aí a experiência foi fazendo com que eu tivesse mais clientes, mais clientes, mais clientes, mais clientes. Aí chegou um ponto de que eu já não aguentava mais ficar dentro de casa trabalhando. Eu terminava de trabalhar mais de meia-noite. Uau. E era uma cliente entrava, uma cliente saía. Uma cliente entrava e era na minha casa, né? Aí, enquanto eu estava atendendo as clientes, a minha filha estava vendo Dora Exploradora na sala. O meu marido fazendo comida, né? Cozinhando feijão. Tipo assim, era muita bagunça ali, tudo junto, né? Sim. Era tudo muito bagunçado. E aí foi quando a gente falou, olha, eu acho que já deu o tempo da gente estar aqui. Eu consegui, né, juntar um dinheirinho ali. E aí a gente começou a procurar local, porque eu queria montar meu salão. O meu sonho começou a ser ter o meu próprio salão. Porque, é claro, eu falo uma coisa assim, o sonho da gente, ele vai crescendo conforme a gente vai madurando, Sim, sabe? sim. Naquele tempo, o meu sonho não era ter o salão que eu tinha hoje de jeito nenhum. Eu nem visualizava isso, né? O meu sonho era ter um salãozinho pequenininho, de 30 metrinhos, trabalhar eu sozinha ali. E era, tipo, eu tava feliz com aquilo, né? E aí, eu vou contar pra vocês uma história que eu nunca contei, assim, pra ninguém. Porque é uma história... É uma história, assim, que eu falo que aí foi quando... foi a mão de Deus, sabe? Eu nunca contei em lugar nenhum essa história. Quando eu comecei a buscar o meu primeiro salão... a gente encontrou um local bem legalzinho, uma menina que ia traspassar. Era um salão super pequenininho, 20 metros quadrados, mas era pequenininho mesmo, assim, cabia eu e uma pessoa mais ali.
Aí o meu marido pegou e fez um empréstimo lá e a gente pegou dinheiro, fui falar com a menina. E aí peguei e tinha dinheiro, falei, tá, vamos pegar esse salão. Aí, o que acontece? No dia que eu liguei para a menina para falar, eu já tô com dinheiro, vamos fazer o traspasso. A menina falou que não queria mais traspassar. Nossa. Ela não queria mais traspassar. Aí eu fiquei muito abalada, fiquei muito ruim mesmo, muito decepcionada. Tipo assim, me tocou muito no fundo do meu coração, porque era um sonho que estava sendo destruído, né? Aí eu comecei a orar para Deus esse dia, porque eu chorei muito. Chorei. Eu falei, Senhor, por quê? Por que que não deu certo, Senhor? Mas, Senhor, se não deu certo, prepara algo melhor para mim, porque o Senhor sabe que é o meu sonho ter esse salão, tal. Aí tudo bem. Aí, assim, contando uma história que aconteceu antes disso. Quando eu estava com o meu ex-marido, que a gente estava a ponto de se divorciar, ele falou que eu queria montar um salão já, por mais que eu não estava preparada, ele queria montar um salão. E a gente encontrou um salão naquela época, assim, uns anos atrás. Encontramos um salão, mas a gente não conseguiu reserva para poder pegar esse traspasso. A gente não tinha reserva para pegar esse salão. E aí eu desisti desse sonho, me separei, aí aconteceu toda essa história que vocês já escutaram, né? E aí, quando teve essa história desse salão, que a menina desistiu na última hora, eu passei muito mal, chorei, chorei, chorei. Eu falei, Senhor, eu tenho certeza que se não for para ser esse salão, o Senhor vai ter algo preparado para mim. E aí eu comecei a procurar na internet, procurar na internet, procurar na internet. E aí, sabe quando você pula a segunda, terceira página do Google? Aí eu achei, assim, um salão lá. Eu falei, nossa, nem deve estar mais traspassando esse salão. E aí eu liguei pro cara e falou assim, tá bom, então, vamos lá, segunda-feira você vem que eu vou te mostrar. Aí eu peguei o endereço, na hora que eu cheguei na porta, que eu fui ver o salão, era o salão que há 3 anos atrás eu queria ter pego, mas eu não tinha dinheiro para pegar ele. Aí Deus falou assim comigo, você sabe por que eu não te dei aquele salão naquela época? Porque você não estava preparada. Se eu tivesse te entregado aquilo na sua mão naquela época, você ia ter fracassado, você ia ter falido nos primeiros anos. Por quê? Porque você ia se divorciar igualmente. Você não ia ter condições psicológicas para aguentar, suportar um negócio. Então, não te dei naquela época porque você não estava preparada. Mas ele era para ser seu. Tanto que eu te preparei, eu te poli, eu te dei clientes, eu te dei experiência. E agora você e agora você tem esse salão. Sabe, eu sempre falo que o meu primeiro salão foi o maior presente que Deus me deu. E eu falo para você, essa história eu nunca tinha falado assim para ninguém, mas ela é muito forte, sabe? Sim, Desde forte. o começo. E aí foi quando eu vi que tinha algo mais. Que não ia ser só um salão. Sabe o que eu gostei que você falou aí? Que às vezes a gente pensa que a gente tá que a gente quer tudo perfeito para a gente começar. E você começou com o que você tinha, né? Começou primeiro trabalhando na casa das pessoas, depois você já colocou aí o salãozinho na tua casa e tal. Então, não foi que você esperou, não, quando eu tiver algo do meu jeito. Não, você foi, meteu a mão na massa mesmo e fez acontecer. E muitas das vezes tem pessoas que esperam as coisas caírem do céu e as coisas não são assim. Não. Né? Não vai cair do céu. Então, às vezes a gente tem que dar esse passo, né? Porque as coisas que nós podemos fazer, nós vamos fazer. As coisas que não for possível, Deus vai fazer. Que foi esse caso, No né? impossível, Deus trabalha. E a né? gente, muitas das vezes, a gente não entende o não de Deus. Isso dói. Ai, mas dói demais. Dói demais. Gente. A gente fica a noite sem dormir, gente. Dói porque a gente cria várias expectativas. E aí, quando você vai lá e dá errado, você trava. Você fica, poxa, eu pensei que Deus ia abrir isso aqui para mim, não abriu. Mas, olha, eu vou falar para vocês. Isso passa comigo até hoje. Tá? Quando aceitar o não de Deus, ele é doloroso. E a gente tem que buscar sempre entender o porquê que Deus está fazendo você passar por isso, sabe?
na minha vida hoje, apesar de tudo que passou, eu tenho muitas coisas ainda que eu quero conquistar. Eu ainda estou passando pelo processo, sabe? Porque a gente sempre quer algo mais, né? Então, entender essa espera que ela tanto nos causa ansiedade, ela nos causa, às vezes, até problemas emocionais, né? A saúde mental, ela é muito prejudicada. Mas a gente tem que buscar sempre em Deus. Eu falo que Deus é a minha terapia, sabe? É nele que eu busco sempre buscar acalmar minhas ansiedades, as minhas frustrações. Porque, que nem eu falo, essa história minha, eu me frustrei muito quando eu recebi o não. Sabe? Porque eu tive muita expectativa, né? E aí o não, eu me desestabilizei totalmente. E o que eu fiz? Me joguei aos pés de Deus ali, ajoelhei, comecei a chorar e comecei a falar, Senhor, por quê? O que o Senhor tem para mim, sabe? E aí ele me mostrou, calma, tem algo melhor, sabe? E aí foi assim que eu comecei nesse meu primeiro salãozinho. E foi gostoso, foi muito legal, porque eu aprendi a ser empresária ali, né? E uma pergunta, quanto tempo você ficou trabalhando na sua casa até abrir o primeiro salão? Olha, mais ou menos uns 2 anos. Nossa, bastante tempo. Bastante tempo. Olha, eu tenho que te falar que eu estava muito confortável trabalhando na minha casa. Apesar de tudo, eu estava confortável porque economicamente eu não tinha gastos, Sim. né? Então, tudo que entrava, né, era para lucro. mim. Então, mas eu queria algo mais, né? Porque o que acontece com muitas pessoas também hoje em dia? Tem um negócio, economicamente está bem, tem sonhos de crescer, mas está tão acomodado que não quer enfrentar o risco que leva a sair Sim. da borbulha, né? Então, assim... O medo, né? O medo, a incerteza, porque eu sabia que eu ia ter mais gastos, eu sabia que eu ia ter que começar a pagar os famosos impostos aqui da Espanha, que não são poucos. Né? Era aluguel, era água, era luz, era autônomo, era IVA, era... né? Deus e o mundo. Então, mas eu sabia que se eu não desse esse passo, eu nunca ia sair de onde eu estava. Então, sempre que a gente quer crescer, a gente vai ter que dar um passo arriscado. Não tem provas de que tudo vai ser perfeito e de que tudo vai funcionar. A gente tem que enfrentar quando a gente quer crescer. E tem uma coisa que eu falo também, não existe êxito, não existe sucesso se você não tiver um risco antes. Claro. Os grandes investidores hoje em dia, para eles ter, claro que nesse meio tempo sempre há, né? Sempre há um negócio que não dá certo e tal, porque você não pode. Mas as grandes vitórias deles foi quando eles tiveram um grande risco. Então, muitas das vezes a gente não quer arriscar nada, a gente quer o cômodo. Não, eu quero ganhar, eu não quero perder, né? Sim. A grande maioria das pessoas só querem ganhar, mas não querem investir, sabe? Então, para você ter um negócio, primeiramente você vai ter que investir. E tempo também, dinheiro e tempo, E tempo. Quando eu comecei o meu primeiro salão, eu trabalhava praticamente de segunda a domingo. Eu lembro que eu olhava os negócios, as empresas que tinham ao lado, que eles, quando era feriado, que eles pegavam um feriado livre e faziam feriado prolongado, e falava assim, como é que esse povo consegue fazer isso, gente? Eu não posso. Eu tinha que abrir... Se alguma cliente me pedisse cita de domingo, eu tinha que ir. Porque eu morria de medo de não ter como depois pagar, de não ter um salário para mim, sabe? Então, o meu primeiro ano foi bem sacrificante. Eu trabalhei muito, mas muito mesmo, assim, sabe? Jaque, você nessa época você tinha sua filha pequena. Tinha. Né? Como foi você com a sua filha pequena, a sua casa, o seu marido, conciliar, né, tudo, porque você estava em processo de crescimento, em processo de que você mesmo falou que até domingo você ia trabalhar e tal. Como que você fazia isso para você depois compensar um momento com a sua filha, por exemplo, com o teu marido? Porque é difícil manter isso aí, os dois equilibrados, né? Olha,
nem eu sei como é que eu fiz, sinceramente. Porque às vezes eu olho para trás e teve tantas coisas, decisões que eu tomei sem saber o que ia... Tomei decisões sem saber o que ia acontecer, né? Por exemplo, a gente tinha a custódia compartilhada. Aí eu morava no interior lá. Por quê? Porque a minha filha seguia estudando na escola que ela estudava quando eu estava com meu ex-marido, para não trocar ela de escola. Só que eu queria crescer. E para eu crescer, eu tinha que vir para Valência. E aí eu vim para Valência. E a minha filha seguia estudando lá em Sagunto. Nossa. Olha só a distância, né? Então, eu tomei uma decisão, que eu falei com meu ex-marido, falei assim, porque a gente tinha custódia compartilhada 1 semana cada um. Eu falei assim, olha, eu vou te dar 2 opções. Ou você fica com a menina de fim de semana e eu fico com ela durante toda a semana, ou você fica com ela durante a semana e eu fico com ela de fim de semana, porque eu preciso tomar uma decisão na minha vida, eu preciso trabalhar, eu preciso seguir meus sonhos, eu preciso fazer algo para poder também ter uma vida melhor. E aí ele quis ficar com a menina durante a semana, então ele ficava com ela durante a semana e eu toda sexta-feira, o que eu fazia? Sexta-feira, às vezes eu fechava o salão às 3h da tarde, eu ia lá para Sagunto. Sagunto está 1 hora daqui, né? Eu ia para Sagunto, eu pegava a minha filha, eu voltava, eu abria de novo o salão para voltar a atender as clientes e ficava com ela ali no salão, sabe? Às vezes o meu marido trabalhava de turnos nessa época, ele trabalhava de manhã, tarde e noite. Então, tinha semanas que ele me ajudava e tinha semana que ele não me ajudava. Então, nessa época foi mais ou menos assim. Até que durou 1 ano. Porque no 2º ano, ele já não quis mais ficar com a menina durante toda a semana. Ele falou, agora você que fica com ela, né? Aí eu troquei ela de escola. Então, tipo assim, eu não sabia o que ia acontecer. Eu não sabia como eu ia me virar. Eu não sabia. Tipo assim, eu vou fazer e aí as coisas vão acontecer, sabe? E aí eu troquei ela de escola e aí eu coloquei numa escola próximo ali do salão. Eu busquei um apartamento próximo ao salão também. Eu sempre tive eu tive 3 salões já, nesse que eu tô é o 3º. Eu sempre busquei um salão que tivesse perto da escola dela. Por quê? Para eu poder ter para poder buscar na escola, se tivesse algum problema, né? Ir lá correndo. Então, a minha casa sempre foi próxima ao salão para ter ela perto. Então foi assim, e aí eu buscava ela na escola, fechava o salão, buscava na escola, voltava. Às vezes eu deixava ela em casa, porque às vezes a Sofia foi crescendo, né? Em toda essa história, ela foi crescendo. E a Sofia, ela é uma menina super independente, porque eu sempre trabalhei fora, né? Então eu deixava ela às vezes em casa, controlada o tempo todo, para ela não ficar toda hora no salão. Sabe, mas eu tive vários problemas assim, porque teve uma época que o pai dela quis pegar a custódia para ele, né? E eu tive que buscar com advogados. E o próprio advogado falou para mim que eu não fosse atrás de pegar a custódia, porque eles não iam me dar a custódia. Por quê? Eu era mãe solteira, eu trabalhava, e eu falei assim, não, mas tipo assim, a Sofia sai às 5 da escola, eu fecho às 7. Aí eles falavam, não, mas a sua filha vai ficar 2 horas desatendida. Você não tem condição de cuidar da sua filha, sabe? E então foram muitos desafios, assim, que eu tive. Por isso que eu tive que aceitar. Quando ela foi ficar 1 semana inteira com o pai dela, eu não queria, obviamente eu não queria, eu queria minha filha comigo. Mas eu tive que abrir mão, sabe? Porque... E não é fácil, né? Não, claro que não. Eu chorei muito, assim, por toda essa história, pela minha filha, sabe? Mas a gente, às vezes, nunca pode ter tudo, né? Ou a gente é uma mãe perfeita, ou a gente vai atrás e trabalha e luta pelos sonhos. Porque não dá para ser perfeita em tudo. Não dá. Não. E a gente sempre mesmo tentando ser perfeita, não e a gente consegue. sempre vai se sentir culpado por algo. Porque ou você se dedica toda a sua vida para cuidar dos seus filhos e você vai se sentir culpada porque você não cuidou de você, você não foi atrás dos seus sonhos. Ou você vai atrás dos seus sonhos e se sente culpada porque talvez não deu toda a atenção que uma mãe deveria dar a um filho. Então, não é não fácil. Não tem como, você tem que tentar equilibrar, né? Agora, você falou que você pegou o seu primeiro salão. Como foi gestionar esse salão? Porque a gente sabe trabalhar.
né? Mas ninguém ensina, na hora que a gente faz o curso, ninguém ensina a gente a administrar. Ninguém ensina a gente a ter uma boa gestão. E ainda mais com tudo novo, porque era um montão de gastos. Como que você fazia para você se organizar? Ou como que foi essa primeira entrada no mundo do empreendedorismo? Então, eu aprendi a ser empresária, assim, à base também dos erros. Porque, que nem você falou, eu entrei sendo cabeleireira. Eu era artista, né? Eu não sabia nada de gestão financeira, nada, nada, nada. Tanto que eu tive um grande problema por isso, porque eu era assim. Se eu ganhasse 1.000 euros, eu gastava os 1.000 euros. Falava, nossa, esse sábado eu ganhei muito, eu vou pagar para todo mundo, né? Eu era assim. Eu não sabia nada sobre isso, né? E aí, o que aconteceu? Depois do primeiro ano, como eu não tive nenhuma formação sobre como ser uma empresária, eu comecei a perceber que não encaixava, né? O dinheiro que entrava, saía. E aí, o que acontece? Quando você não tem uma boa administração financeira, você está destinada ao fracasso. Não tem outra. Pode começar muito bem, pode ganhar muito bem, mas não vai suportar. E aí eu comecei a quebrar, porque não sabia controlar o dinheiro, eu não ia, por exemplo, às vezes eu fechava mais cedo, às vezes eu chegava mais tarde, eu não tinha uma disciplina de ser empreendedora, né? Que eu precisava estar ali, porque a gente precisa ter disciplina. Não é só o amor, a gente ama o nosso trabalho. Mas a gente também precisa ter disciplina, Sim, né? E aí, o que acontece? Começou a cair muita faturação. A gente não estava conseguindo dinheiro nem para pagar o aluguel, uma época. E eu estava a ponto de fechar realmente o salão, porque não tinha, né? Só o meu marido que estava ali com o salário dele, que ele trabalhava em outra fábrica. E aí, eu tive que me reinventar outra vez. Porque foi um momento assim, ó, que eu fechei meu olho e eu vi outra vez o meu futuro. E aí eu vi o meu futuro, eu vi uma plaquinha de fechado. E aí eu falei, não, eu não aceito isso. E aí eu busquei, falei, eu preciso ver quais são as minhas debilidades. O que está acontecendo aqui? E aí a gente começou a buscar a formação. Primeiro, sobre gestão, né? A gente buscou um curso online. O meu marido, aí foi quando o meu marido começou a me ajudar também no salão. Porque, eu sou muito boa artista, mas eu sou muito ruim na matemática. Até hoje. Se dependesse de mim, eu não teria o que eu tenho hoje, porque realmente quem leva toda a gestão do salão é o meu marido, sabe? Então, aí foi quando ele entrou para trabalhar comigo. A gente começou a fazer um curso juntos, os dois, sobre gestão. E aí eu comecei a ver, eu preciso ver quais são as minhas debilidades para poder melhorar um pouco o meu atendimento. Porque eu atendia somente as senhorinhas, eu fazia o mega hair, sim, e fazia somente alisado. Só que assim, não abarcava, não dava com todos os gastos. E aí eu falei, sabe o que eu não sei fazer, que eu poderia melhorar, porque justamente nessa época começou o boom das mechas. Né? Aqui na cidade de Valência só tinha uma pessoa que fazia as mechas, né? E aí eu falei, eu preciso melhorar as mechas, porque eu não sabia fazer mechas, eu não gostava de mechas, porque eu cobrava muito mal, eu cobrava acho que 30 euros para fazer umas mechas. Eu falava, dá muito trabalho isso, gasta muito dinheiro, não gosto. Mas não é porque eu não gostava, é porque eu não sabia fazer. Aí esse menino da cidade começou a dar um curso, acho que foi o primeiro curso dele. Aí eu falei, eu quero fazer muito esse curso. Só que eu não tinha dinheiro. Por quê? Porque eu estava falindo, né? E aí eu falei, tia, então eu gostaria muito de fazer esse curso. Falei pro meu marido, mas eu não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer? Aí ele falou, olha, vamos fazer uma coisa. Se você quiser fazer esse curso, a gente pega o dinheiro do aluguel, você faz o curso, depois você trabalha e aí a gente paga o aluguel. É uma loucura. Mas do salão ou de vocês? Da minha casa, aluguel da minha casa, né? Ele falou, porque ele que pagava o aluguel. Eu falei, eu te dou o dinheiro do aluguel e aí você vai lá e faz o curso. Responsabilidade, tipo assim, né? Tipo assim, arriscando outra vez. Sempre assim, vamos nos arriscar, porque eu sabia que esse curso talvez ia me ajudar.
E aí, quando eu fiz esse curso, o primeiro curso de mechas, eu vi um mundo que eu não conhecia, sabe? Eu fiquei alucinada, fiquei maravilhada, porque eu vi que dava para trabalhar com criatividade, eu vi que eu poderia fazer algo mais, que eu poderia crescer. E aí começou a aumentar outra vez a minha faturação, porque as mesmas clientes que trabalhavam com o Mega Hair começavam a pedir mechas também. E aí parece que o salão ressuscitou. Começou outra vez, pum, e clientes e clientes. E aí eu falei, só que eu ainda não estava bem. Eu não gostava ainda dos meus trabalhos. Porque eu sempre falo que com um curso só, você não vai virar especialista. Não. Você tem que buscar ir atrás, fazer mais cursos. E aí eu comecei a fazer um monte de curso. Todo o dinheiro que eu ganhava ali, Começou a investir eu comecei em você, a né? investir em curso e formação. Eu fui para Lisboa, eu fui para Amsterdã fazer curso com o Rafael Bertolucci, Uau. com o Romeu Felipe. Eu ia para o Brasil, eu fazia estágio com o Nathan Correia, eu fazia cursos lá com a Isa Solano. Aí eu comecei a fazer um monte de curso. Não somente da área de loiros, eu comecei também a fazer cursos na área de marketing. Por quê? Porque eu via que todas essas pessoas que se destacavam, elas eram muito presentes nas redes sociais. Elas tinham, a parte de um trabalho bonito, elas tinham todo um marketing, elas tinham todo um branding. E eu fiquei maravilhada com aquele trabalho, sabe? Eu fiquei fascinada com aqueles salões no Brasil grandiosos, sabe? Cheio de verde, aquela coisa linda. E eu falei assim, eu quero isso para mim. Eu quero, como é que eu faço para ter isso? Assim, ó? E eu falava, eu quero, mas eu tive que buscar. Eu falei, o que, que eu preciso para ter isso que eu quero? Que nem eu falo assim, a gente quer muitas coisas, né, na vida. A gente quer isso, quer aquilo, quer aquilo. Mas a gente tem que traçar um plano estratégico para a gente ter o que a gente quer. Por exemplo, eu queria ter um salão grande, que aí meu sonho já foi aumentando, claro. Eu comecei a ver coisas e também queria. Ah, eu quero isso. Eu quero um salão grande, eu quero equipe, eu quero ser conhecida nas redes sociais. E como é que eu faço se eu não sei nem falar na frente de uma câmera? Eu tremia na hora que eu ia fazer uma história. Eu não sabia nada. Se eu te mostrar hoje uma história minha do meu primeiro salão, você dá risada. Porque é outra pessoa, né? Só que eu tive que me formar. Aí eu comecei a fazer curso de marketing, entender também sobre marketing. Eu sempre que falo, antes da gente colocar outra pessoa para fazer algo, a gente tem que saber. E aí eu comecei fazendo do jeito que dava mesmo, meus vídeos assim, feia mesmo. Eu não tinha ideia sobre marca pessoal, sobre comportamento, como a gente se veste, como a gente fala, eu não sabia nada disso. Mas eu fui aprendendo. Aí depois desse salãozinho pequeno, ele ficou pequeno. Eu tinha o salãozinho pequeno que eu trabalhava sozinha, eu tinha 3 pessoas trabalhando comigo. Uau. Então começou a ter muito, Bombar. né? Bombar, assim, a ponto de se a cliente trouxesse um acompanhante, não cabia, sabe? Uau. Eu não sei se você chegou a ler o livro Pai Rico, Pai Pobre, mas ele fala muito sobre isso. O pai pobre, ele ensinava para o filho o seguinte: ah, isso daqui é 10 mil euros? Ah, você não tem para isso. Você tem que sonhar, então, mais baixo. O pai rico, não. Quando você via assim, ah, isso daqui é 10 mil euros, então o seu pensamento tem que ser: o que, que eu tenho que fazer para conseguir esses 10 mil euros? E era o que você aplicava. Que aplica, né, ainda. O que, que eu tenho que Aplica até fazer hoje. para chegar nesse ponto aqui? Porque você poderia ter parado e falado: não, isso aqui não é para mim, é muito grande. Eu acho que não existem sonhos demasiado grandes. Eu sempre olhei assim para o artista e falava assim, se ele pôde, eu também posso. Porque qual que é a diferença dele comigo? Nenhuma. A diferença é que ele foi atrás, lutou, buscou uma estratégia para conseguir conquistar aquilo que ele tem. Então, é assim, quais são os passos que eu vou ter que dar, sabe? Por quê? Também tem que pensar uma coisa, não é da noite para amanhã. A história que eu tô contando para vocês estão vindo, tá vindo lá desde lá atrás, sabe? E é todo um passo a passo, né? Quando eu comecei nessa área de loiros, que eu fiquei encantada, aí para eu chegar a ser hoje especialista em loiros, para chegar a ser formadora, eu tive que ir atrás de muita formação, sabe? E fazer muito trabalho, sabe? É ter muita disciplina,
ter muita constância. Muitas vezes a gente tem que fazer o que a gente não quer. Às vezes a gente tem que trabalhar na segunda-feira criando conteúdo e a gente tem preguiça. Se eu pudesse escolher entre ficar em casa uma segunda-feira ou ir fazer uma criação de conteúdo, eu fico em casa. Mas a disciplina te obriga. Por quê? Porque a gente só vai conseguir conquistar aquilo que a gente quer quando a gente tem constância. Constância, disciplina e confiar em você mesmo também, né? A gente tem que acreditar. Eu posso. Eu vou conseguir. E aí começar a trabalhar. E começar a trabalhar. Aí foi o que aconteceu. Eu comecei a trabalhar, comecei a me mexer mais no Instagram. Eu nem tinha nem Instagram, pra você ver. Eu comecei a trabalhar com o Instagram depois que eu conheci que esse pessoal trabalhava com o Instagram. Aí eu comecei a me mexer no Instagram, aí a coisa começou a crescer. E aí o que aconteceu? Vamos trocar de salão. Vamos para um mais grande. Encontramos um salão. Aí foi aventura, né? Assim, Foi né? aventura. Foi coisa... Porque eu sempre fui assim, decidi uma coisa, nada me tira da minha cabeça. E às vezes eu não tinha, eu sempre fiz as coisas sem condições nenhuma, assim, somente assim com a fé, com a confiança, buscando estratégias para eu ter esse segundo salão. Eu vendi meu carro, eu traspassei o outro salão, peguei um local e fui assim, na raça. E aí, olha o que aconteceu. Montei um salão lindo. Um salão maravilhoso. Que é o que você tá hoje. Não, o outro. O outro. O outro. Esse ainda é outra história. Que é muita história. É outra aventura, né? Essa é a mais desafiadora. Mas então, eu peguei esse salão, ele ficou lindo. Foi um sonho, assim, sabe? Eu falei, nossa, essa é a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu estava toda orgulhosa de mim, né? Pelo salão, o meu marido me ajudando. E aí a gente montou o salão. E aí eu comecei a trabalhar. 15 dias de ter aberto o salão, a gente estava preparando a inauguração, pandemia. Eu fui obrigada a fechar. Nossa. Tinha gastado todos os meus recursos. Eu tinha 0 euros na conta. Toda ilusionada, porque tinha até cola, tinha até fila para entrar, né, salão. O salão tava bombando, né? E aí a pandemia. E a gente foi obrigada a fechar. Então aí foram 2 meses, mais ou menos, que eu tive que fechar, não tive outra. E aí nessa época da pandemia, foi uma época que eu aproveitei um pouquinho também para fazer bastante formação em casa, para preparar coisas que talvez eu não preparava, sabe? Eu tive que aprender a ter paciência, sabe? Aprender a depender do meu marido, sabe? Que eu já estava, assim, economicamente, eu estava um pouquinho melhor, sabe? E Deus faz as coisas, às vezes, pra gente também, às vezes, para colocar a gente no nosso lugar. Fala assim, ó, calma, porque para tudo tem um tempo. Agora você vai ter que descansar aí, prepara outra coisa, porque, sabe, a vida sempre tem surpresas no caminho, né? A gente, às vezes, faz um plano, acontece uma coisa que você não esperava. E aí, muita paciência, muita paciência. E aí, quando a gente pôde voltar outra vez, a gente voltou a top também. Deus não nos deixou assim na mão. A gente voltou muito forte. Eu acho que em cima mais forte do que quando a gente começou, porque a gente voltou com muita vontade. Sabe, eu acho que esse tempo da pandemia foi para eu descansar mesmo. Porque eu estava muito cansada. Eu vinha de trabalhar, montei outro salão e já queria... Aí Deus falou, para... Descansa aí. Eu acho que ele falou, você vai enfrentar uma boa época de trabalho, então você vai descansar um pouquinho. E você, no meio da pandemia, assim, você teve crise de ansiedade? Você teve problemas, assim, de tipo, ai, meu Deus do céu, de se encontrar numa situação, assim, que... Porque, claro, a gente estava parado, a gente não podia sair de casa, a gente não podia se mover, né? Então... passavam 1000 coisas pela cabeça, né? Ou você sentiu essa paz, assim, no teu coração, essa tranquilidade? Como é que foi, assim? Eu acho que eu tive um pouco de tudo. Teve dias que eu tive um pouquinho mais de ansiedade, teve dias que eu tive bem tranquila. Mas eu acho que, no geral, eu levei bem de boa a pandemia, assim. Fiquei em casa, não fazia nada. Fiquei lá, era cozinheira. Aproveitei para fazer exercício com a minha filha. A gente ia dormir 4 horas da manhã,
sabe? Você foi curtir a família. Fiquei em casa. Mesmo não tendo dinheiro na conta, mas você tava... Entediada. Não tinha pra gastar também. Né? Podia sair, né? Podia também, sair, né? tipo assim... Foi uma época de bastante reflexão, eu acho, né? E eu pegava muito... eu via muita lives nessa época. Era muita live, a época da live, né? E eu aprendi muito na época da pandemia, porque eu consumi muita formação. Eu criei, na época da pandemia, eu criei técnicas. Quando eu voltei, eu estava com técnicas novas, porque de tanto curso que eu peguei, falei, agora eu vou criar minhas próprias técnicas. Coisas que eu nunca tinha nem pensado, né? E aí eu voltei com uma mentalidade diferente, né? Eu voltei com uma mentalidade de trabalhar de uma maneira diferente. Então, eu acho que foi importante para o meu desenvolvimento profissional a época da pandemia, porque eu parei para poder refletir. Porque às vezes a gente vai no automático, vai fazendo o curso, pá, e acaba não... A gente faz o curso, mas não assimila o que a gente aprendeu, né? A gente vai diretamente ali, ó, praticar. Às vezes nem dá tempo de praticar o que a gente aprendeu. Só consome, né? Consome, mas não entra. Sabe, às vezes entra por um lado e sai por outro. Então, na época da pandemia, eu acho que eu tive muito aprendizado, porque eu tive tempo, né, para realmente aprender de verdade, para refletir sobre o que eu queria realmente na minha vida. E eu voltei com muita vontade. Eu voltei assim com uma energia que eu não sei de onde saiu, né? Fora do normal, né? Foi incrível, assim. Eu voltei, assim, com muita vontade de trabalhar. Louca para trabalhar. E aí foi gostoso essa época. A gente começou a trabalhar, o salão começou a crescer. Eu comecei a melhorar muito no Instagram, sabe? Eu comecei a buscar melhores maneiras de me apresentar, sabe? E aí o salão foi crescendo, e eu continuei fazendo formação. E eu faço formação até hoje, sabe? Que é uma das coisas que eu sempre falo para todo mundo. Não é porque você já cresceu que você tem que pensar que você já sabe tudo. A gente tem que continuar se especializando, continuar buscando. E aí eu continuei. E eu estava muito bem naquele salão. Óbvio que eu tinha sonho de talvez o dia de amanhã ter um salão mais grande, ter mais equipe. Mas não era algo que eu tinha esperado, assim, para já. Eu estava bem confortável ali, na verdade. Porque estava tudo muito bem. Economicamente estava bem, o salão me dava uma boa faturação. Mas teve... eu sempre falo, quando a gente está muito confortável, às vezes começa a acontecer coisas para a gente sair da borbulha, né? E aí... comecei a ter muitos problemas no local que eu estava, né? A gente começou a ter não teve uma época aqui acho que foi uns 2 anos atrás, que choveu um mês inteiro, um mês de maio. Não sei se você lembra. O mês de maio choveu um mês inteirinho, praticamente, todos os dias. E aí, um belo dia, o banheiro, o teto, ele, desabou. Nossa. Devido a tantas chuvas. Uau. O salão começou a inundar. A gente começou a ter problema de roedores. Foi muito heavy, assim. Tudo começou a apontar para a gente sair dali. E eu não queria sair dali, eu resistia. Porque falei, que preguiça de começar tudo de novo. Agora que tava bom, né? Agora que tava ficando bom. Eu falei, eu queria outro salão, mas eu queria mais para frente, sabe? Mas aí começou a dar tudo errado ali. Começou a desmoronar. E aí eu estava já com projetos de formação, eu tinha sonhos, o salão estava ficando pequeno e tal. E aí foi quando a gente começou a pensar na possibilidade de ter um salão mais grande ainda. Por quê? Porque eu queria muito dar curso. Eu comecei a perceber que desde que eu comecei nessa minha vida de cabeleireira, eu sempre gostei muito de ensinar. Tanto que todo mundo que passou por mim, eu sempre buscava formar, eu queria que crescesse, sabe? Eu me enchia de ilusão quando eu via que a pessoa estava crescendo graças ao que eu tinha ensinado. Isso foi me dando muito orgulho, sabe? E muita paixão pelo ensino. E aí, a minha equipe também, eu via como eles se desenvolviam. Eu falei, eu acho que
eu gosto de ensinar, eu quero me formar, mas o salão estava pequeno, eu tinha até um espacinho lá no fundo, que eu até tentei dar formação ali, mas falei, não, aqui vai ficar pequeno. E aí a gente começou a buscar outro local, aí encontramos esse local que é o que eu tenho hoje, um local enorme, e eu falei, nossa, é até mais grande do que eu imaginava. Eu, tipo assim, não imaginava algo assim tão grande, né? Aí eu peguei e fui no banco, pedi um famoso empréstimo, né? A moça do banco não quis nem olhar pra minha cara. Ela não quis nem me ver. Tipo assim, então já era, não vou conseguir. Aí eu falei assim, sabe o quê? Eu vou provar esse negócio de financiação online. Provei lá, tal, eu escrevi lá meus dados. Me ligam na hora e falam que sim, que tinham aprovado. Uau. Foi incrível, né? Falei assim, no banco, a mulher não quis nem olhar pra minha cara. E aí eu fui fazer online e assim, deu tudo tão certo que eu falei assim, nossa, tem que ser porque é da vontade de Deus, porque né? Incrível. Aí a gente começou e foi todo esse projeto, né? Que a gente montou esse salão. E a gente tem trabalhado, vai fazer 2 anos que a gente está nesse salão. E aí, nesse salão, nada mais quando eu inaugurei o salão, eu comecei com um projeto de formação. Tanto que você estava lá no meu primeiro curso. É verdade. E foi muito bonito, bom. foi muito gratificante, sabe? E é algo que eu amo. Na verdade, cada dia eu amo mais. E cada dia eu tenho mais certeza que é algo, assim, feito com propósito. Por quê? Porque eu percebo a mudança que faz na vida das pessoas, a transformação, sabe? Esses meus últimos cursos, a gente tem falado muito sobre propósito. Eu tenho contado a minha história, muitas pessoas se sentem identificadas. E eu falo assim, eu não quero somente dar um curso motivacional. Eu tenho que dar um curso que realmente transforme a vida das pessoas, porque a motivação, ela dura apenas algumas horinhas. Agora, a transformação, ela muda histórias. Sabe? E quando eu vejo que através das formações, através muitas vezes de eu contar a minha história, que as pessoas se sintam identificadas, que elas pegam força para seguir adiante, que elas tomam isso como algo para aplicar na vida delas, isso tem me enchido de uma satisfação tão grande que Deus tem falado muito no meu coração sobre o propósito da formação. E eu falo muito, Senhor, que tenha propósito, que eu sirva de instrumento para poder mudar a vida dessas mulheres. Porque não se trata somente de ensinar a fazer cabelo. Né? Se trata de poder mudar a vida das pessoas. Fazer a diferença, né? É isso aí. O que eu achei legal no curso, quando eu fui fazer o curso lá com você, é que você não tem medo de falar de Deus no curso. Não. É que Deus, você coloca ele prioridade. Como primeiro. E isso eu acho que lá no Brasil é muito normal, né? Parece que até agora é até normal. Né? Mas aqui a gente não vê isso. E quando eu fui, eu fiquei impactada, de contar a verdade. Eu fiquei assim, eu falei, uau. Porque ninguém faz. Agora até tem. Mas até então ninguém fazia nada disso. Ninguém colocava Deus no curso. Ela começava o curso com oração, né? E sabe que eu tive muita repercussão por causa disso, porque muita gente falava para eu não fazer isso. Você não pode misturar religião com curso, porque aqui na Espanha eles não estão preparados. As pessoas falavam para mim, os espanhóis não estão preparados para aceitar esse tipo de curso. Você vai ter muitas pessoas em contra. Eu falava, não me importo com isso, porque eu não estou fazendo esse curso para que as pessoas me aceitem ou não. Eu estou fazendo esse curso com um propósito. Porque se não tiver o propósito, não faz sentido. Por quê? Deus me entregou esse salão, eu tenho bem claro, eu até me arrepio quando eu falo disso. Esse salão de hoje, Deus me entregou com um propósito. E eu sei o propósito que tem. Se eu não cumprir o propósito que Deus pediu para eu fazer, eu vou estar desobedecendo, sabe? Então, tem muitas pessoas que vêm contra. Eu já tive muitas pessoas que me atacaram com relação à religiosidade, a falar que você fica aí só falando de Deus. E já sofri muito ataque com relação a isso. Mas é o que Deus mandou fazer. Ele me entregou esse salão para isso. Para eu falar de Deus ali, não somente nos meus cursos, para as minhas clientes, sabe?
é o meu ministério. É a minha missão. Então eu tenho que fazer. Sim. Sabe? Jaque, e eu vi na internet, né, que você, no meio desse processo, você se batizou. Foi Né? forte, hein? Conta pra gente como é que foi aí. Como é que foi você sentir isso no coração, nascer essa vontade, assim, de se Então, batizar? eu fui criada na igreja, né? Uhum. Desde pequena, eu nasci no berço cristão. Mas quando eu fiz meus 16 anos, eu desviei. E teve toda essa história que eu já contei para vocês. E eu sempre sofri muito, eu acho que por estar afastada dos caminhos de Deus. Mas assim, eu sempre, por isso que é tão importante a gente criar nossos filhos nos caminhos do Senhor, porque a gente planta semente. Quando a gente planta semente, quando ela cresce, ela sabe, ela tem princípios, ela tem os valores. E eu sempre tive muito temor. Então, quando eu estava indo pelo mau caminho, quando eu estava indo para o fundo do poço, sempre veio, né? Deus, ele sempre me resgatou. Ele nunca me deixou ir a mais. Eu já tive muito livramento, incluso de morte. Poderia ter morrido aqui nessa Espanha, porque eu já vi coisas terríveis aqui, né? Mas, assim, o meu encontro com Deus foi muito forte, porque foi justamente nessa época do meu segundo salão, que estava super bem. Eu estava, assim, numa época, assim, eu estava em crescimento, estava crescendo no Instagram, estava começando a ficar conhecida em Valência, só que por dentro estava passando uma depressão terrível. Eu saía do salão com uma faturação enorme, mas eu ia andando pelo caminho chorando, porque eu tinha um vazio dentro de mim que nada preenchia. Não, nem redes sociais, nem seguidores, nem dinheiro, nem marido, nem filho. Nada, nada. Nada preenchia esse vazio, sabe? E aí a minha mãe falava assim para mim, filha, Deus está te chamando. Deus está te chamando. E se você não voltar pelo amor, você vai voltar pela dor. E Mas aí, você comentava alguma coisa com a sua mãe? Isso que você sentia? sim, eu ligava para minha mãe chorando muitas vezes, sabe? Eu bebia muito em casa, sozinha, sabe? E aí eu ligava para minha mãe chorando, e a minha mãe falava: "Você precisa voltar para a igreja, você precisa voltar para a igreja, Jaqueline". A minha mãe falava que eu era um caso perdido já. Ela nunca esperava. E aí o meu encontro com Deus foi nesse momento. Eu estava com muita depressão. Eu busquei terapia, eu busquei médicos, os médicos queriam me dar antidepressivo. E eu falei, eu não vou tomar antidepressivo, eu vou buscar Deus. E aí, quando eu busquei a Deus, que eu fui na igreja, a igreja que a Andrea estava, e eu conhecia ela, e aí eu senti a palavra parece que veio para mim nesse dia, sabe? Porque o pastor falava assim, Deus, porque eu me sentia não merecedora de Deus, porque eu achava que meus pecados eram tão grandes que ele nunca ia me perdoar, sabe? Eu não me sentia merecedora dele, sabe? Eu falei, eu não mereço perdão dele. E justamente nesse dia o pastor falava muito sobre isso, né? Que Deus já tinha perdoado meus pecados, que eu me sentia assim, eu me sentia assado, sabe? Ele falava na pregação, e eu falava, tá falando para mim, tá falando para mim. Aí eu me desmoronei. Esse dia eu me desmoronei. E aí foi quando eu falei, Senhor, eu vou te aceitar e eu prometo que eu vou me batizar. E aí foi tipo assim um compromisso que eu fiz com Deus. Falei assim, a partir desse dia que eu me batizar, eu prometo que eu nunca mais vou me desviar do Senhor. Por mais que eu fraqueje, porque a vida do cristão não é fácil, né? É muito bonito a gente falar palavras da Bíblia e pregar o Evangelho, mas os nossos desafios do dia a dia são difíceis às vezes, porque a gente tem muita aflição, a gente tem muita tentação, mas o meu compromisso nesse dia que eu desci as águas foi assim, como um casamento. Falei, independentemente do que passe, se eu vou ter momentos mais difíceis, momentos mais fracos, momentos mais fortes, eu nunca mais eu vou parar de cumprir com o seu ministério, de fazer aquilo que o Senhor nos pede, né? Que é ide e levar o evangelho a toda criatura, sabe? E foi assim. Foi assim que, que eu conheci. Foi na dor. Foi na dor. É lindo, né? Mas assim, a gente vê a mão do Senhor, né? Em todos os momentos, né? Na sua vida. E é incrível que você fala assim e a gente vai sentindo, né? Sim. A gente não é
não é uma coisa que você escuta por escutar. É que realmente você sente, você sabe que realmente tem um mover dentro, né? E é isso que você está fazendo, você está pregando o evangelho, né? Através dos seus cursos, é um curso diferente, né? É um curso que você aprende a parte técnica, mas você não sai dali sem nascer de novo. Né? É aquele negócio, o bebê não chora, ele nasceu. Então, realmente, você chega ali e você planta a sua sementinha. Né? Aí o demais é Deus que faz, bonito, né? Exato. A gente tem que fazer a nossa parte. Às vezes, eu me cobro muito, que eu falo assim, ai, Senhor, às vezes eu acho que eu não estou fazendo nada, né? Para Deus. Porque talvez eu não estou pregando, não estou cantando na igreja, não estou fazendo aquilo. Mas, às vezes, é um mínimo detalhe de você falar um pouquinho da sua história para uma cliente. Às vezes é uma sementinha bem pequenininha, mas você plantou ali com uma palavrinha, sabe? Ou às vezes com a sua atitude, que a pessoa vê que você tem algo diferente, sabe? Então, eu acho que é isso que é ser cristão também, né? É você fazer o seu ministério dentro do seu trabalho, né? Em todos os ambientes, né? Não só lá dentro da igreja. Não só dentro da igreja. Por onde você vai, né? Aqui com vocês, ó. Verdade. Verdade. Tá sendo muito bonito. Muito gostoso escutar, assim, porque é como... Tem coisa que você vai falando aí e eu vou pensando... eu não sei se a Dani passa isso, né, Dani? Sim. Mas você vai pensando em coisas suas, você fala assim, poxa, isso foi pra mim. Olha eu pegando aí, ó. Não, isso aí eu tenho que melhorar aqui, ó. Isso aí eu tenho que tal. Sim. Ó, ela falou isso aí pra mim, eu tenho que ser mais valente, eu tenho que não sei, é desse jeito, né, que a gente tem que... E essa coisa, assim, que você falou do vazio, assim, meu marido e eu, nós passamos por isso. Eu acho que quando você já teve na presença de Deus, cara, não adianta você tentar sair. Esse vazio fica e fica ali te chamando. E a gente estava muito bem, a gente morava na Nova Zelândia, a gente tinha tudo, a gente juntava dinheiro pra caramba. E a gente ficava, cara, se a gente quisesse, a gente comprava um carro por mês e ficava, falta algo. A gente falava, cara, tá faltando o quê? E aí a gente até que nós sentamos na mesa e conversamos, fomos tomar um café. A gente fala que tudo se resolve depois de um café, né? E aí a gente falou, olha, a partir de hoje, a gente vai voltar a ter compromisso com Deus e a gente não vai faltar mais nenhum culto. Se posicionar, né? E, cara, naquela semana, Deus colocou um casal na nossa vida, a Glaucia e o Léo. A gente tem contato com eles até hoje. E eles que começaram a ir puxando a gente. E a gente falando, cara, a gente quer ser igual vocês. Não, nós queremos ser assim, porque eles são muito envolvidos com a obra de Deus. E aí foi quando Deus fez o boom na nossa vida. Virou de pernas pro alto, mas aí é outra história. Mas assim, eu tô querendo dizer... fazer um podcast. Mas eu tô querendo dizer que esse vazio é muito louco. Você sentir ele mesmo você tendo tudo. A gente tinha tudo financeiramente. É muita tristeza por dentro e você não sabe como preencher. Não tem como preencher. Tem uma frase que eu vi outro dia do Jim Carrey. E ele falava, tomara que você conquiste tudo que você quiser. Que você ganhe muito dinheiro. Porque só assim você vai entender que o dinheiro não é tudo. Olha aí, que forte. Eu também sei ler, gente. Que bonito. É bonito, porque às vezes as pessoas correm tanto atrás do material e não se dão conta, não percebem que isso é apenas um fruto. Isso é apenas uma... Como é que fala? Uma... Consequência. Gente, você tem que falar de novo isso com foco ali pra você, olhando pra câmera. Fala. Foca em mim. Qual que eu olho? Ali, aquela ali, ó. Olha aquela ali, ó. Não. Ai, agora eu esqueci, Dani. Poxa, não põe pressão, Dani. Não põe pressão. Não, é que eu vi uma história, uma frase do Jim Carrey, falando assim, tomara que você conquiste tudo aquilo que você deseja. Tomara que você ganhe muito dinheiro, muito. Porque só assim você vai saber que o dinheiro não é tudo. É verdade. Parabéns. Jelly Carrey pra você. Mas assim, voltando aqui, deixa eu te perguntar. Você teve 3 salões. 3 salões. Qual que foi, assim, o maior desafio desses 3 salões, assim, pra você? Nossa, a pergunta é legal, hein? Essa pergunta é boa. Olha, os 2 primeiros foram os mais desafiadores. Porque esse terceiro,
eu acho que eu já passei por tanto que me preparou para o que eu tenho hoje, algo mais grande. Mas o segundo salão foi mais desafiador porque eu comecei a ter equipe. E aí eu comecei a lidar com pessoas. E aí eu comecei a me pôr, muitas vezes, a ter que me pôr na pele das outras pessoas. Aprender a ser líder. Acho que foi a coisa mais difícil. Ser líder é difícil. É Foi a desafiador. coisa mais difícil, ter equipe, aprender a ser líder, porque muitas vezes, quando a gente trabalha sozinha, a gente acaba sendo muito egoísta, né? Porque a gente sabe fazer do nosso jeito, mas ninguém nunca vai fazer igual que nós. Então, eu tive que aprender a ser líder também. Eu tive que fazer muita formação de líder também. Me passa os contatos, por favor. Foi tudo a base de formação aqui. E eu faço até hoje. Menina, é incrível, porque às vezes, por exemplo, eu sei que se eu ponho a pinça aqui, a pinça vai estar ali. Quando tem alguém trabalhando comigo, me dá nervoso, porque eu falo, meu Deus do céu, cadê isso? Esse pente cheio de cabelo, esse não sei o que. Eu falo, melhor sozinha, eu ponho as coisas no meu lugar, blá, blá, blá. Mas é importante a gente formar pessoas, né? É importante a gente ter pessoas na nossa equipe, né? E conta aí pra gente, como é que você fez? Eu acho assim, sozinha a gente vai mais rápido, mas com equipe a gente vai mais longe. Então depende do que você quer. Se você quer crescer, você precisa de equipe. Ninguém chega muito longe sozinha. Sozinha você tem um teto que você não passa mais. Então, foi bem desafiador, porque eu no começo, eu não tinha experiência, eu não sabia nada sobre empresa em plano de protocolos, como gestionar uma empresa a nível com uma equipe. Então, eu era tudo bagunçado, assim, o pessoal fazia a hora extra e ficava por ali mesmo, sabe? Eu não era, assim, uma líder exemplar, né? Eu falava de qualquer jeito com a equipe, porque eu não sabia muitas vezes, né? A gente não tem experiência, né? Talvez eu não sabia ver que as pessoas também têm problemas. A nossa equipe também é um ser humano com um coração que também tem problemas, que também tem frustrações. A gente acha que todo mundo sabe que a gente sabe e não é assim, sabe? Então, respeitar o processo da equipe, formar a equipe, aprender a contratar a pessoa certa foi o maior desafio, porque eu errei muito nesse meio tempo, porque talvez se eu tivesse a experiência que eu tenho hoje, eu teria me livrado de muitos problemas, mas graças a esses problemas eu tenho a experiência que eu tenho hoje, sabe? Então tudo leva a algo bom, né? Sim. Mas assim, eu me estampei muito, isso me causava muita ansiedade mesmo. A relação com a equipe me provocou muita ansiedade, me provocou muita dor de cabeça. E sem contar que cada um é diferente do outro, né? Você tem que falar de um jeito com o outro você trata de outra forma. É muito difícil. É muito difícil. É igual filho, né? Eu tenho 2 filhos que os 2 são totalmente diferentes. Com um eu sei que eu tenho que falar de um jeito. E com o outro eu tenho que falar de uma forma totalmente diferente. Um eu tenho que ser mais dura e o outro tem que ter, sabe? Tem que ir não com cuidado, né? Mas assim, não precisa ser tão dura, porque um é muito disciplinado, muito obediente, e a outra é... E ainda tem o fato, assim, aqui eu não sei se você só contrata brasileiro, tem espanhol também, mas ainda tem o fato de cultura também. Sim. Eu fui líder, tanto no Brasil quanto na Nova Zelândia. E, cara, na Nova Zelândia, para mim, foi muito difícil, porque eu tinha liderado que era chinês, tinha liderado que era neozelandês, tinha liderado que era de outros lugares, e aí cada um tinha um jeito de agir. E você tentar entender como você tratar eles, eu não podia tratar todo mundo do mesmo jeito, porque não funcionava. Tinha o lance cultural. Tem. É difícil. E cada pessoa toma as coisas de uma maneira. Tem pessoas que talvez você fala de uma maneira e ela não leva a mal. Talvez você fala da mesma maneira com outra pessoa que talvez é um pouco mais sensível e ela pode tomar como algo pessoal, pode incluso chorar, né? Dependendo da forma que você fala. Então, tem que saber sobre pessoas, tem que conhecer sobre tipo de caráter de cada pessoa, que é algo super difícil. Que eu falo que até hoje eu não me acho a líder exemplar ainda. Eu acho que eu tenho muito que aprender como ser uma líder ainda.
Eu acho que eu estou indo em fase de desenvolvimento nessa área. Mas, assim, uma das coisas que me facilitou muito a vida com relação à equipe foi contratar caráter e não experiência. Porque a experiência você pode ensinar, sabe? Você pode pegar uma pessoa com pouca experiência e formar ela se ela tem um bom caráter. Mas se você pegar uma pessoa com muita experiência e um mau caráter, você pode fazer o que for. Essa pessoa vai te dar problema. Então, a gente tem que ver muito os valores, os princípios, de onde essa pessoa vem, entender quais são os propósitos dessa pessoa, quais são os sonhos dessa pessoa, sabe? Uma frase que eu sempre pergunto nas entrevistas: qual que é o seu maior sonho? Porque aí, a partir daí, você sabe realmente por que a pessoa quer trabalhar com você, né? Então, você vê que a pessoa tem um sonho de crescer, que a pessoa gosta realmente do tipo de trabalho que você faz. Então, isso tem me facilitado muito com essas últimas contratações que eu tenho. E a gente tem uma relação muito boa hoje em dia no salão. Não é tudo perfeito, não vou falar que é tudo lindo, maravilhoso, porque todo mundo tem um problema e às vezes eu sou assim, eu sou a psicóloga de todos. Porque eu vou falar com uma pessoa, me conta ali os problemas. Eu vou falar com a outra me conta os problemas. Eu vou falar com a outra me conta os problemas. Então, a gente tem que sempre tentar estar motivando a equipe. Porque o líder, ele é o pilar. E a gente sempre tem que estar firme para que a equipe também esteja firme. Uma coisa que eu percebi que quando eu estou fraca, a minha equipe também desestabiliza. Só que é um desafio, porque eu também sou ser humana. Claro. E eu também tenho dias que eu não estou bem. E eu não tenho ninguém para me motivar. Então, a gente tem que trabalhar muito o psicológico, trabalhar muita oração, muita disciplina, sabe? E buscar sempre melhorar como pessoa, se colocar na pele da outra pessoa também. Às vezes não sempre é importante, porque todo mundo tem um desafio, né? O óbvio, muitas vezes o óbvio só é óbvio para nós, para outra pessoa não é óbvio se você não diz. Então, às vezes, a gente tem que chegar e conversar mesmo. Se você vê que tem um mal entendimento, alguma coisa que não está funcionando, tem que chegar ali e vem aqui, vamos conversar, sabe? E sentar ali e ser a líder e conversar e solucionar problemas. Porque não vai ser sempre perfeito. É verdade. Bora fazer o print. A produção ali tá pedindo print, gente. Vamos lá, vamos fazer o print. O print vocês printam a tela de vocês e marca a gente. Marca lá a Jaque. Jaque, fala o seu Instagram. É Jaque Coelho 1. Jaque Coelho. Pero Jaque CKY. É JACKY Coelho número 1. Tá. Não, o salão é JC Salão 1 também. Número 1. O número 1. É isso aí, gente. Então, aí vocês etiquetam ela. Etiquetam da Dani. Dani? O meu é o foto a foto, gente. Foto a foto, com F. Primeiro foto é com F, o segundo foto é com PH. Para complicar. Melhor colocar ali na descrição, né? A gente vai colocar aí para vocês. Exato. E o meu é AZ Centro de Beleza. Beleza com 2 L's. E Gélia Azevedo. Lá é bem variado, tá, gente? E aí vocês etiquetam a gente, né? Fazem o... Claro que o podcast, como que o podcast não? Podcast é Empoderamente. Se vocês não etiquetarem o podcast, depois eu vou aí. Que eu vou descobrir. Então, etiqueta o podcast também. Faz o print. Dá um joinha aí pra gente. Compartilha esse vídeo aí com mais pessoas. Seja um ajudador, seja um colaborador aqui com a gente, né? Porque tanto você ajuda tanto o podcast quanto as empresas, as pessoas a crescerem. E assim a gente vai, gente. A gente sempre tem que ser um ajudador, sempre colocando uma sementinha aqui, uma sementinha ali, né? Mesmo que a gente não veja, mas que vocês sabem que vocês estão aportando também para as nossas vidas. Se você gostou da história da Jaque, se você se identificou em algo que ela falou aqui, faz isso, etiqueta a gente.
para que a gente possa chegar a mais pessoas e que você possa também ser um colaborador e fazer parte dessa ajuda, né? Dessa equipe, desse movimento, tá bom? Então vamos lá, gente, ó, nosso melhor sorrisão aí. Vamos lá, preparei o cabelo, que a Jaque já deu um toque aqui antes da gente começar. E ó, vamos lá pro print, hein? 1, 2 e print! Isso aí. Muito bem. Opa, peraí vou que beber agarrou água, aqui. beber água. Então, vamos fazer então o bate-volta? Ping-pong? Então vamos lá. Jaque, é assim, a gente vai falar algumas palavras. Deixa eu esconder. Tu já tem aí. Esse é o difícil, né? Não, a gente vai falar algumas palavras e você vai falar assim, o que vem primeiro na sua mente. Na minha mente? Tá. Dizer assim, não é explicar o porquê, você só vai falar Tá. o que vem na sua mente. Tá bom? Vamos lá, eu falo um e você fala outro? Sem olhar o meu. Pô, deixa eu olhar o seu. Não, o seu Não vou deixar, não. Que eu quero que você compromisso. fale coisa diferente. Ah, então tá bom, vai lá. Vai. Então quem Mas começa? deixa eu olhar. Então vamos lá, começa tu, vai. Vamos lá. Uhum. Vou começar bem devagarinho, sei pegando. Cor favorita? Rosa. Tá. Vai rápido. Não, peraí, você falou primeiro aqui meu, eu tô procurando outro mais fácil também. Eu só vivo de preto, mas eu amo rosa. Meu marido fica revoltado com isso. Eu falei com a Dani, ela tava tomando café outro dia na xícara rosa. Não, tudo meu é rosa e eu falo que minha cor favorita é vermelho. Bom, vamos lá. O que a família representa para você? União. Trabalho. Necessário. O que você acha da autoconfiança na falta de na falta na vida de muitas mulheres assim? O que você pode falar assim? Autoconfiança? A autoconfiança. Autoconfiança, eu acho assim, a gente tem que acreditar em si mesma, porque se a gente não acreditar em si mesma, ninguém vai acreditar em nós. A gente tem que fazer por nós mesma, porque se ninguém vai fazer por nós. Então, tipo assim, não é questão nem de ter uma autoconfiança, porque muitas vezes a gente tem que ir sem confiar mesmo em nós, porque às vezes, eu faço as coisas que talvez eu não tenho certeza se eu estou preparada, se vai dar certo. Então, assim, acreditar que você pode fazer algo que talvez você pensa que você não está preparada, mas tem que ir, vai na fé mesmo. Ó, legal, hein? Um medo. Um medo... tem uma coisa que eu não suporto muito, que é a solidão. Então, eu acho que é o meu maior medo. Eu não gosto de ficar sozinha. E o que é sucesso para você? Sucesso... eu não me considero ainda uma pessoa de sucesso. Eu acho assim que eu trabalhei muito e conquistei muitas coisas. Mas o sucesso é você... conseguir, por exemplo, realizar sonhos, sabe? Você conseguir fazer aquela viagem tão sonhada, é você não passar dificuldades, sabe? Você ter a sua família unida. Eu acho que isso para mim é o maior sucesso. Um arrependimento. Um arrependimento, não ter voltado para Deus antes. Né? É o meu maior arrependimento. Um sonho, já que a gente falou de sonho aí, vamos lá. Um sonho. É. Olha, um sonho. Eu gosto muito da área da formação. Então, o meu maior sonho é poder viver dessa área. E, que nem eu falei antes, que quando eu esteja com várias pessoas me assistindo, que eu possa seguir cumprindo esse propósito, sabe? Porque eu sempre falo, não adianta nada eu ter uma multidão de pessoas se não tem um propósito, sabe? Então, o meu maior sonho é que se eu conseguir realizar esse grande sonho de ser formadora, de ter muitas pessoas em eventos, que eu consiga fazer a obra que o Senhor me mandou, sabe? Esse é o meu maior sonho, não desviar da minha missão. E felicidade é? Felicidade... é
É estar com a minha família, estar com meu marido, com a minha filha, poder viajar, poder desfrutar. Acho que é isso. Ó, agora, eu sei que você gosta de música. Gosto. Que você Ai. canta. Que você canta. Dá uma palhinha da sua música preferida. Vixe. Ai, não preparei a voz. Você tá preparando aí um tempão. Deixa eu ver. Ai, meu Deus. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida encontrar. Por mais que eu veja os detalhes, sua bondade eu posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Mesmo que seja infinita, suas bênçãos eu irei contar. Foi improvisado. Gente, eu sabia. Vocês viram? Ela arrasou, né? Agora sim que eu tô tremendo aqui. Eu tenho um pedido. Vamos lá. Quero te pedir para você olhar para essa câmera. Para essa daqui, ó. Quanta emoção. Tá? E você vai dar uma mensagem de 1 minuto no máximo. Imagina que o mundo inteiro vai te ouvir. Qual seria a mensagem que você passaria assim para o mundo inteiro? Ai, que compromisso, né? Olha, não importa de onde você saiu, não importa o que você passou, creia em você mesmo, lute pelos seus sonhos. Por mais que o mundo te diga que você não vai conseguir, por mais que pessoas tentem te humilhar, por mais que pessoas falem que você não é capaz, não olhe para essas pessoas. Olhe para dentro de você, busca sempre em Deus essa confiança que às vezes você não tem em você mesma. Vai atrás dos seus sonhos, luta por eles, porque eu tenho certeza que se você for atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, sempre focando em Deus e colocando Ele em primeiro lugar, eu sei que vai dar tudo certo. Ah, lindo, hein, gente? Sim. Olha, maravilhoso. Eu tô muito feliz já Eu tô de emocionada. ter você Eu não imaginava que ia ser nós assim essa também. live, sabia? Eu não imaginava. Mas olha, eu tenho que falar que antes de eu vir para cá, eu fiz uma oração ali com Deus e eu falei, Senhor, faça com que esse podcast não seja somente um podcast para contar minha história, porque até o Tiago falou, você vai contar de novo sua história? Eu falei que seja algo que vai um pouquinho mais além, sabe? Eu falei que quando eu começo a falar, que o Senhor possa dominar a minha voz e que eu possa falar, que saia do meu corpo, da minha voz, palavras de edificação, de coisas que realmente sirvam para algo. Que não seja somente algo, eu vou ali contar minha história e pronto, que tenha um propósito, sabe? E eu não imaginava, eu juro que eu imaginava que eu ia contar minha história, que nem outros podcasts que eu já fui. E eu tô bem surpreendida e eu tô bem emocionada, assim, porque eu não imaginava mesmo, sinceramente. Agora eu vou ficar emocionada. Eu já tô ficando emocionada aqui. É verdade. E assim, Obrigada. eu não conhecia a sua história, eu vi assim por alto o Instagram e muito bonito. Muito bonito. Na verdade, que a gente sente aqui. E o legal é que a gente sente, eu tenho certeza que a pessoa está ali e a pessoa vai sentir. Eu vou contar uma coisa aqui rapidinho, assim, que você falou, enfim. Obrigada, primeiramente, né? Obrigada aí pelas palavras, por isso tudo que você falou. Na verdade, a gente sentiu. E a gente nota a diferença quando uma pessoa... Uma vez, lembra quando a gente começou com o podcast? A gente começou e falou assim, como a gente nota, né? Quem tem Deus e quem não tem. Sim, eu lembro. Lembra? E foi muito legal, porque realmente, porque quando a pessoa tem Deus, a pessoa tem algo para passar. A pessoa tem e tal. E é algo tão gostoso que a gente não sabe explicar. E eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo a gente também têm essa sensação, né? Sente. E eu estava falando com o Rafa, né, que até a gente estava assistindo num concerto ontem uma pessoa famosa cantando. Eu falei, ela tem uma voz tão linda, uma pessoa tão linda, mas a gente não sente nada, sabe? É triste, porque
eu estava ali sentada, observando, e a gente vê aquela coisa assim, você fala assim, meu Deus, que dom que tem essa mulher. Como é que essa mulher aguenta cantar dessa maneira, né? Como que ela consegue ter esse poder nessa voz? Mas não tem essa essência, você não sente. Você sai, da mesma forma que você entrou, você sai igual. Não tem. Né? Então, assim, é muito importante ter essa essência. Tem que ter o Espírito Santo, né? Eu agradeço aí por você ter vindo, por ter aceitado esse convite. Realmente foi um prazer. Estamos muito felizes de ter você aqui. Sim, muito Queremos legal te dar mesmo. Ai, amor, pega aí pra mim. Produção. Ninguém precisa saber que é meu amor. Ó, aqui nós vamos te dar um detalhe, tá Ai, bom? obrigada. Que você, sempre que você estiver tomando seu cafezinho, você possa lembrar da gente desse dia. São Los Santos Design, lossantos.design, né? lossantos.design. Eles, a gente faz as nossas canequinhas com eles aí. Ai, ela é linda. Então a gente quer dar ela de presente para você, que você possa sempre ter aí presente esse momento que a gente viveu aqui. E para vocês também, galera, se vocês têm aí pensado em fazer, se vocês estão aqui em Valência, né, ou até na Espanha, eu não sei se ele faz envio, acho que faz. Acredito que faça. Faz, sim. né? Então, se você tiver aí qualquer coisa que você quiser fazer de gráfica, né? Eles estão mexendo também muito com redes sociais também. Contactam com eles, segue lá eles lá, porque eles fazem tudo o mais perfeito possível. Eles tentam fazer tudo do melhor, da melhor maneira possível. O que eles não sabem, eles tentam da mesma forma, tá bom? Entregar sempre o melhor para o cliente. E eu quero mandar já um beijo para ele, porque ele sempre faz aí publicidade aí pra gente também, o Bartô e o filho dele. E é isso, a gente quer dar esse presentinho para você. É a taça que você tá tomando? Obrigada. Você já tem. Falou, aqui falta peso. E é isso, Jaque. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Tem Obrigada algo que a gente não te perguntou que você queria que a gente te perguntasse? Não. Eu acho que Tá não. tudo falado? Não, tá tudo falado. Falei até muito da minha história hoje. E um prazerzaço te conhecer. Igualmente. Muito prazer. Igualmente a vocês. Passei de novo seu Instagram aí pra galera. Jaque Coelho 1. Isso. E o salão? JC Salon 1. Isso Número aí. 1. Segue lá, gente. Segue a gente lá. Segue todo mundo lá. Compartilha esse vídeo aqui. Clica aqui, ó, Isso. no sininho. Dá like, comenta Dá e like, compartilha. comenta, gente. Verdade. Deixa o seu Tem joinha. que ser um emojizinho, mas comenta. É isso aí. Isso aí. Então, Vamos ajudar a gente aqui a crescer. É isso Bom? aí. verdade. A gente tem um propósito aqui nesse podcast. Não é um podcast simples, normal, assim, né? A gente tem um propósito. Propósito. E, gente, se vocês também tiverem alguma história aí que queiram vir aqui comentar, vir aqui bater um papo com a gente, pode mandar mensagem pra gente, tanto no Instagram quanto no YouTube, que a gente vai te responder. Vai Exatamente. ser muito bom. E aceitamos também, assim, sugestões, né? Aceitamos que vocês falam, por que vocês não falam sobre isso? Tem gente me pedindo para falar sobre matrimônio aqui no... É legal. É um assunto Matrimônio. bem legal. E a gente está procurando aí, gente, um casal para falar que seja exemplo, tá? tem seu Primeiro, casalzinho, claro. principal, que seja exemplo e que possa ter esse conhecimento para falar para casais aqui. Olha, Bem legal. vai ser tremendo, hein? Então é isso aí. Muito obrigada. Obrigada a a vocês. vocês Muito obrigada. por estarem aí e até a próxima. Um beijo. Beijo! Tchau, tchau. Aí. Senhor, meu Deus, graças te damos, Senhor Deus, por estarmos aqui reunidas, Senhor. Sabemos, Senhor Deus, que temos um propósito, Senhor Deus, não com pessoas, Senhor, mas contigo, Senhor. Temos, Senhor Deus, um compromisso, Senhor, contigo, meu Pai. Te pedimos, Pai, que o Senhor continue aqui conosco, se manifeste, Pai, através das nossas vidas. Usa, Senhor Deus, os nossos lábios, Senhor Deus, como fonte de água viva, Senhor Deus, neste lugar, Senhor. Que possamos falar, Senhor Deus, somente aquilo que o Senhor tem para falar, Deus. Toca, Deus, em cada coração, Pai, que vai escutar essas mensagens, esse bate-papo. Que seja, Senhor Deus, de bênção para vidas, Senhor. Que seja para que vidas possam ser levantadas, que corações possam ser curados, que sonhos possam ser restituídos e que projetos e planos, Senhor Deus, possam ser
renovados, Senhor Deus, tirados do papel, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Tira qualquer distração, qualquer pensamento ruim, qualquer coisa, Senhor Deus, que venha nos atrapalhar, que possamos estar, Pai, centrados, Pai, na tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, continue, Pai, aqui conosco, tenha liberdade, Espírito Santo, em agir através das nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos, nós desde já te agradecemos, Senhor Deus, pela vida da Jaque, que está aqui conosco. Senhor, que possamos aportar também para a vida dela, que possamos, Senhor Deus, ser bênção para a vida dela, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, hoje e sempre. Amém. 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 Amém.